Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre arte concreta, poesia e imagem. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar o poema, suas origens e suas relações com as artes visuais. Qual será a relação que poesia tem com artes visuais? Bom, eu leio palavras ou vejo uma forma? As letras formam palavras, as palavras formam imagens. Arte concreta, poesia e imagem. Mas o que é a poesia? Você já leu uma poesia? Ou você é um poeta, uma poetisa e escreve poesias? Quais os temas envolvidos numa poesia? Amor, temas em voga hoje em dia, fortes, que levantam debate, reflexões, grandes discussões? A poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico. A poesia é dividida em versos que, agrupados, são chamados estrofes. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada e, por isso, a preocupação com a estética, a métrica e a rima. Você sabia disso? Que poesia surgiu para ser cantado? Talvez seja por isso que o rap tem o nome de rap. Você sabe o que significa rap? Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Talvez a origem do rap, a ideia de se manifestar através do rap, venha dessa ideia de ser uma poesia, e uma poesia de denúncia social, porque no rap você vai ouvir falar sobre a realidade dos menos favorecidos, dos que vivem nas favelas, nos guetos. Geralmente o rap está associado a este público. As origens literárias então apontam que ela nasceu para ser cantada. A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. Olha só, a poesia pode expressar sentimentos, visões pessoais, como também se manifestar ser usada para manifestar certas condições do homem, ou das pessoas, melhor dizendo. A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor, é chamado de eu lírico. Então, aquele que escreve é o eu lírico, aquele que se manifesta por meio da poesia. Bom, a poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registros de poesias em hieróglifos no Egito 25 séculos antes de Cristo. Na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a metáfora, uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Olha como é antigo a escrita poética e por meio da poesia muito romance se contou, muita verdade se falou. Olha que legal, gente, que interessante. A poesia já é um instrumento de expressão do homem desde as civilizações antigas. Bom, vamos ler aqui um poema? Menina Passarinho, de um poeta importantíssimo para o cenário brasileiro. Menina Passarinho, que tão de mansinho me pousas na mão, de onde é que vens? De alguma floresta? De alguma canção? Ah, tu és a festa de que precisava este coração. Sei que jamais me deixas e é quase certo que não voltas, não. Mas fica a alegria de que houve um dia em que um passarinho me pousou na mão. Olha que lindo esta poesia. Esta poesia está falando de quê? Ela está retratando o quê? O que você pensa? E aquela sensação de leveza ao ler esta poesia em questão. Ela é do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta já falecido. Inclusive, ele é o poeta do poema Trem de Alagoas. Você já ouviu o Trem de Alagoas?
Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. O poema começa assim: o sino bate e o condutor apito apito. Ah, é lindo de ouvir. Eu faço esse convite para você. Tem ele na versão lírica e tem ele numa versão mais popular. Procure lá no YouTube, ouça, deleite-se, dê-se o direito de ouvir coisa boa. Bom, vamos então à nossa primeira atividade. Qual característica específica define a poesia moderna? Pense e eu já volto.
E aí, galera, qual característica específica define a poesia moderna? Como sugestão de resposta, direi que, na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a metáfora, uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. E você já parou para pensar que palavras escritas também são imagens? Ora, claro que palavras escritas são imagens, pois ela é visual e tudo que é visual é imagético, certo? Então, palavras escritas são imagens. Estamos acostumados a pensar a palavra escrita como suporte de ideias que nos permite comunicação com outras pessoas, formas intelectuais de anotarem pensamentos, reflexões filosóficas, mas a escrita, ela é uma imagem. Você já observou que as palavras são compostas por linhas e tamanhos diversos? Cada um tem uma grafia diferente, cada um escreve de uma forma diferente. E esta junção de escritas diferentes pode ser um material riquíssimo para a produção de poesia visual, para a produção de imagens através da poesia nas artes visuais. Reparou como uma mesma letra pode se apresentar de maneiras diferentes? Observe aqui embaixo, olha o A, quantas possibilidades de escrita diferente nos oferece, certo? Quando você posta lá o seu vídeo no Instagram, ou o seu meme, sua foto, você geralmente faz alguma anotação, escreve algum comentário, alguma coisa, e aí qual destas letras você utiliza? Qual dela tem mais a sua cara? Você é mais clássico? Você é mais arrojado? Você é mais conservador? E daí, o que você é? Certo? As letras, elas falam muito sobre a nossa personalidade. As palavras, então, são imagens e podem apresentar formas variadas, como você acabou de ver no exemplo. Muitos artistas trabalham com letras e palavras explorando suas formas e seus sentidos ao mesmo tempo. E aí é que entra a ideia da poesia concreta, a arte concreta. Aqui nós temos uma ideia do que é isto. É a utilização de letras e palavras que exploram suas formas e seus sentidos ao mesmo tempo. Observem aqui a imagem ao lado. Quem está nessa imagem ao lado? Com certeza você sabe quem está na imagem ao lado. Nós temos aqui a reprodução visual do personagem Harry Potter. E olhe, se você observar, toda a construção do Harry Potter, toda a construção desta imagem é feita com palavras. Olhe só que legal. Você vai observar que aqui está escrito várias palavrinhas formando o rosto, o cabelo, as sobrancelhas, o olhar, o óculos, a boca, o nariz, os ombros. Tudo isso aqui são palavras compondo o personagem Harry Potter. É uma poesia distribuída na formação de uma imagem e esta imagem refere-se ao poema descrito. Olha que legal! O artista e professor Wellington Martins cria retratos utilizando palavras e os divulga em seu perfil em uma rede social e ao lado o retrato de Harry Potter criado com palavras. Então agora você já sabe. Arte concreta, poesia e imagem está relacionado a essa possibilidade de criar imagens a partir das junções das palavras e, geralmente, dentro dessa ideia, usando poesia para criar uma imagem que está relacionada à poesia. Eu convido você para observar nas redes sociais, procurar na internet, o trabalho do professor e artista Wellington Martins, que traz para a gente essa experiência visual e imagética de trabalhar com as poesias criando imagens. Observe o poema visual do poeta curitibano Paulo Leminski, outro cara conhecidíssimo, um poeta muito importante para o nosso Paraná, tá? Lua na Água é o nome do seu poema, de 1982, tá? Vejam. Lua na água, alguma lua, lua alguma. A pergunta é, por que o nome do poema é Lua na Água? E quando você olha esse poema, em que você pensa? Veja que é diferente da imagem anterior.
na imagem anterior, nós temos uma imagem figurativa. A partir da junção das letras, eu entendo eu entendo ali que eu tenho o olhar, o rosto do personagem Harry Potter. Já no poema Lua na Água, do Paulo Leminski, nós temos uma proposta diferente, certo? Nós temos as palavras formando frases, mas nós temos aqui as palavras sendo repetidas logo abaixo das frases. E se você observar, elas estão invertidas. Isso nos remete à ideia de... Isso mesmo que você pensou. Nos remete à ideia de reflexo. E, ou seja, reflexo no espelho? Não. Reflexo na água. Dessa maneira, a gente tem uma experiência visual diferente, que nos faz ler o poema e visualizar a ideia do poema ao mesmo tempo, nos possibilitando uma sensação diferente a partir da ideia do artista. Paulo Leminski gostava de jogar com as palavras, criando uma poesia visual inspirada no haikai. Você já ouviu falar em haikai? O haikai é um gênero de poesia que se faz em pequenos versos com métrica oriental. A palavra é de origem japonesa e carrega os significados hai, brincadeira, e kai, harmonia. Uma brincadeira harmoniosa, olha que legal! Eu adoro muito essas ideias, esse tipo de filosofia que os japoneses e os chineses trazem, essa leitura oriental sobre o mundo. Eles têm bastante... material produzido que nos traz percepções e sensações diferenciadas sobre as possibilidades de perceber o mundo de uma maneira diferente. Agora, nós vamos a uma atividade. A partir do poema Menina Passarinho, do Ferreira Goulart, lembra? Faça um desenho que representa as imagens e sensações que o poema te transmitiu. Mas o desafio aqui, lembre-se, trabalhar dentro da técnica da poesia e da arte concreta. Pense no poema. Claro que não vai dar tempo de você fazer toda a atividade, mas você vai pensar no poema, vai escrevê-lo e depois você vai organizar este poema, essas palavras, criando uma imagem. Pode ser figurativa ou abstrata, fica a seu critério, mas organizando as palavras na forma imagética que retrate o poema e que prenda-nos a atenção, independente de qual seja a sua intenção. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu criar o seu poema? Eu criei um aqui rapidinho. O intérprete e a bola de voleibol. O nosso intérprete joga voleibol. E aí eu imaginei criar um poema com ele interpretando e ao mesmo tempo com uma bola de voleibol, associando ele aos dois universos que ele vive. Ah, pirei! É uma imagem meio que uma pira. A arte é isso, é pirar, mas é expressar-se através dos seus sentimentos ou das suas ideias, criando novas possibilidades de experimentar o universo poético no sentido de arte concreta. Nessa aula nós vimos o poema, sua origem e suas relações com as artes visuais. Eu realmente espero que você tenha gostado e muita poesia na sua vida.